Boa noite. Todos, todas, todes. Menino, menina, menine. Ela, ele, elo. O que é a linguagem não binária? Sobre esse assunto a gente conversa hoje então com a Cíntia Chagas, professora de português e instagrammer. Tudo bem, Cíntia? Seja muito bem-vinda ao ND. Como é que vai? Tudo bem, obrigada. E você, Roberta? Tudo bem, graças a Deus. Vamos entender um pouquinho o que é essa linguagem não binária que está se falando tanto, Cíntia? Que vira o ele, ela, elo, todes e várias outras palavras desconhecidas. O dialeto não binário, o que ele faz? Ele pega a terminação das palavras, por exemplo, a palavra aluno, retira o e coloca no lugar ou a letra E, ou a letra X, ou arroba, de modo a neutralizar, né, também é conhecido como linguagem neutra, de modo a neutralizar o gênero da pessoa com quem nos falamos ou a quem nos referimos. Então, palavras terminadas em O ou A, elas vão ter essa terminação sempre em E, X ou arroba. Como se lê o arroba? Impossível, né, gente? Até com X é impossível. Esse é um dialeto muito que tem sido utilizado por jovens, tem sido utilizado no meio acadêmico, e o objetivo dele é promover a inclusão das pessoas não binárias, ou seja, das pessoas que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Mas a grande verdade é que ele causa muitas confusões e, em vez de incluir as pessoas, ele exclui a maioria delas. Para a gente entender, então, Cíntia, por que ele exclui? Por exemplo, quando a gente fala de Libras, como é que uma pessoa vai se expressar se ela não sabe se está falando no feminino ou no masculino? A partir do momento em que um grupo, e veja bem, um grupo ínfimo, nós nem podemos colocar aqui toda a comunidade LGBT, isso seria uma inverdade, né? Nós estamos falando aqui de um grupo ínfimo de pessoas não binárias. A partir do momento em que esse grupo cria uma bandeira pedindo para que esse dialeto seja aceito nas escolas, nas mídias, nas empresas, várias pessoas são prejudicadas. Por exemplo, os surdos. Os surdos utilizam muitas vezes a linguagem labial para compreender o que o outro está falando. Então, na palavra aluno, por exemplo, mudar isso para alune ou para alunex ou para o arroba tornaria a vida de quem já tem dificuldades, né, na comunicação mais difícil ainda. Fora isso, nós podemos falar dos cegos. Os cegos utilizam softwares de leitura e esses softwares de leitura não fazem essa tradução, de modo a se complicar mais uma vez a vida de quem já tem dificuldades. Por fim, temos os disléxicos. Hoje no Brasil, salvo engano, 7% das crianças em idade escolar são disléxicas. O que é isso? São crianças adolescentes que têm dificuldade com as letras. Então, em um tipo de mudança dessa, também os disléxicos seriam prejudicados. Fora também, estava me esquecendo, a maioria esmagadora da população, que não está de acordo com a utilização do dialeto. É uma dificuldade muito grande, né, que a gente vai ter aí pela frente se isso der seguimento. E você, enquanto professora de português, como é que analisa isso? A gente pode dizer que estão assassinando a língua portuguesa? Nós temos aí a própria academia, a gente tem aqui a Academia Brasileira de Letras, né, Roberta? Na França, eles têm um órgão que cumpre esse papel que se chama l'Académie Française. A própria l'Académie Française já disse que se trata de uma aberração inclusiva, que de inclusiva nada tem, linguística. E esse dialeto, na verdade, ele não possui nenhum respaldo científico. A partir do momento em que, se nós pensarmos que várias palavras na nossa língua terminam com a letra A e não designam pessoas
do gênero feminino. Por exemplo, a palavra dentista, né? Dentista termina com a letra A, mas é o dentista ou é a dentista, não é verdade? E palavras com a letra E, por exemplo, pente, né? É o pente, é uma palavra masculina. Logo, criou-se um mecanismo completamente artificial e, mais do que artificial, enganoso, vamos colocar assim, enganoso, porque ele não utiliza regras da nossa própria língua para fazer essa modificação. E outra coisa interessante eles falam que a língua portuguesa é machista, o que cientificamente, linguisticamente, é um erro. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o feminino, o masculino e o neutro. Na passagem do latim para o português, o que ocorreu? Por haver uma grande semelhança entre o neutro e o masculino, os dois se englobaram, de modo que o nosso masculino, hoje, cumpre o papel do neutro. Tanto é que as pessoas dizem boa noite a todos. Quando eu digo boa noite a todos, eu estou me referindo, de acordo com a nossa língua, aos homens e às mulheres presentes, o que torna a expressão boa noite a todos e a todas uma redundância, já que pela nossa língua, obviamente, todos já engloba todas. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre a linguagem não binária. É um minutinho, eu volto já já, não sai daí. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, linguagem não binária, e sobre isso a gente conversa com a especialista, professora de português, instagramer Cíntia Chagas. Cíntia, a gente estava falando sobre essas novas palavras que estão surgindo, né? O todes, o elo, enfim. A língua portuguesa passou por modificações durante os anos, né? O que é aceitável, o que não é aceitável? Bem, o que é aceitável é aquilo que é natural, que os próprios falantes da língua portuguesa consideram legítimo. Por exemplo, nós tínhamos vossa mercê, que virou vós-me-cê, que virou você, que agora está virando você, daqui a pouco você, né? Isso é a naturalidade da língua. Agora, criar uma língua, né, uma pseudolíngua completamente artificial é completamente diferente. Geralmente, quem defende o dialeto não binário usa como argumentação o fato de a língua ser viva. Né? É óbvio que a língua é viva. As próprias palavras, elas vão modificando até de significado. A palavra bizarro, por exemplo, ela entrou no Brasil como sinônimo de elegante. Depois, por influência do francês e do inglês, ela se tornou sinônimo de estranho e tal. Então, isso tudo vai ocorrendo no decorrer dos anos. Agora, criar uma nova língua para incluir um grupo ínfimo, né? Isso não passa, obviamente, pela naturalidade, mas por uma imposição linguística que, honestamente, beira o fascismo linguístico, o totalitarismo linguístico. Exatamente esse ponto na sua rede social, você falou que isso seria algo relativo a uma imposição. Isso que está acontecendo, essa movimentação toda, você acredita que vai ser, em certo momento, algo imposto? Ou ainda a gente tem tempo para discutir e tentar reverter essa situação? Bem, para começar, que eu não acredito que esse dialeto vá de fato pegar, né? A língua portuguesa, para que ocorra uma mudança, meu Deus, nós precisamos de anos e anos e anos e anos. O que ocorre aí é como que eu vou dizer? Existe um grupo militante, que utiliza argumentos baseados na própria ideologia para defender o ponto de vista deles. E a partir do momento em que esses argumentos se baseiam
única e exclusivamente em ideologia, eles perdem completamente a força, porque a mudança de uma língua, ela precisa ocorrer, conforme eu disse, de modo natural. E de modo não artificial, de modo que as pessoas aceitem, né? Com o uso, com o dia a dia e tal. Aí, assim, existe um argumento deles que é o seguinte: ah, mas quando a gente faz uma busca no Twitter, a gente vê muito já a utilização do todes e tal. Ok, mas essa utilização parte sim de uma minoria que tenta impor um modo de falar. E o que que ocorre? Por que que várias empresas, existe até um suco aí muito famoso, em cuja embalagem nós vemos lá todes. Por que que as empresas, muitas delas, entram nessa causa? Porque as empresas não querem ser canceladas, porque existe um bom mocismo por trás disso, porque hoje o politicamente correto, né, a defesa das minorias está em pauta. Uh, Enfim, eu vejo aí por parte das empresas, você nem me perguntou isso, né, mas eu estou aqui delongando, eu vejo por parte das empresas um grande medo de cancelamento, um grande medo da imagem que as pessoas possam ter delas, já que justamente os grupos ligados às minorias sociais são os grupos que mais fazem barulho na internet, que mais fazem passeatas e tal. Agora, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, quando a gente fala, né, das minorias, a gente precisa incluir aí também os portadores de deficiência, e aí a gente tem, então, o problema que a gente falou no bloco anterior, né, Cíntia, com surdos e cegos, como é que ficaria, então, essa questão? Só se está vendo um lado de uma minoria e as demais? Fato é que hoje, infelizmente, na nossa sociedade, o que dá visibilidade para as pessoas é defender pautas relacionadas ao feminismo, à comunidade LGBT, e ao negro. Pautas relacionadas aos surdos, aos cegos, essas pautas, infelizmente, não geram tanto engajamento como essas que eu acabei de falar. E mais uma vez, eles pensam em dar visibilidade, em fazer uma inclusão dos não binários, mas eles simplesmente se esquecem de quem será prejudicado por conta disso. E veja bem, eu não tenho nada contra os não binários, acho que eles devem sim procurar os direitos deles. Só que esse direito não pode passar, em hipótese nenhuma, pelo aniquilamento da estrutura da língua, da estrutura das palavras, e um aniquilamento sem o menor embasamento científico. De certa forma, Cíntia, essa linguagem não binária, ela podia ser enquadrada no que a gente chama de gíria? Ela poderia ser enquadrada no que a gente chama de dialeto, né? Que é um modo de falar próprio de um grupo. E se ela permanecesse nesse grupo, tudo bem, ok. O problema que ocorreu recentemente, todos nós vimos, saiu em vários jornais, o problema é quando escolas passam a utilizá-lo. A escola, eu fico até nervosa quando eu falo disso, porque mexe comigo, né? Eu sou professora. A escola, ela é a instituição que deve prezar pelo ensino da norma culta. Então, um colégio como aquele do Rio de Janeiro, um colégio tradicional, mandar uma circular para os pais, avisando que a partir de então passaria a fazer uso nas atividades formais e informais do dialeto não binário, isso mostra um perigo, né? E não há leis proibindo isso, na verdade. Já há projetos de leis de deputados federais tentando proibir essa utilização. E, enfim, para mim é um crime, para mim isso é criminoso, na medida em que a língua oficial do nosso país é a língua portuguesa, não
a linguagem, o dialeto não binário. Você falou sobre as escolas, obviamente os alunos, né, já estão trazendo essa situação e é uma discussão que ela deve acontecer também dentro da escola. Agora, até sair a essa conclusão, é isso que você está falando, né, Cíntia? Às vezes já se impõe alguma coisa como se fosse a decisão final de algo que deveria estar sendo discutido. Exatamente. Isso deveria estar sendo mais bem discutido. E o que me preocupa é o seguinte: com essa permissividade das nossas autoridades, né, que não fizeram nada em relação ao que ocorreu na escola, com essa permissividade, a coisa vai acontecendo aos poucos, né? Hoje, no ambiente universitário, quase todos os e-mails que as pessoas recebem, vem lá, carex alunex e tal. Isso já ocorre muito no ambiente universitário. E esse dialeto ele está entrando sorrateiramente no ambiente escolar e no ambiente universitário e no ambiente também das mídias, no ambiente das empresas e tal. De modo que ele se torna uma péssima influência para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Só para a gente finalizar esse assunto, Cíntia, você acha que isso é uma questão muito mais política do que acadêmica e social? Tenho certeza. Eu só não vou falar que eu tenho certeza absoluta, porque certeza absoluta é pleonasmo, mas eu tenho certeza disso. A verdade é que quando eu descobri que há professores, principalmente universitários, de português, levantando bandeiras, fazendo estudos a favor desse dialeto, eu percebi que, de fato, essas pessoas colocam a própria ideologia acima da norma culta, acima do respeito ao próprio idioma, acima de um idioma que foi construído com grandes autores como Machado de Assis, acima de tudo. Então, nós vivemos em um país hoje extremamente polarizado, em que a defesa de um dialeto como esse não passa por uma preocupação com a inclusão real dos não binários, passa por uma preocupação em a ideologia dessas pessoas vencer. É uma disputa de ideologias. No nosso caso, né, no lado de cá, dos que defendem a gramática, obviamente não há ideologia. O que há é um amor à língua portuguesa e uma necessidade de preservação do nosso patrimônio, que é o nosso idioma, quiçá o mais importante patrimônio que nós temos. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala rapidamente sobre Enem. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. ND está de volta e o nosso assunto desse bloco agora é sobre o Enem. A gente vai conversar então com a Cíntia Chagas, que é especialista, é professora de português, instagrammer e aí especialista também em Enem, né, Cíntia? Você que dá aula nas baladas, ajuda muitos jovens nesse momento, um momento muito importante da vida de adolescentes e jovens. Qual seria a dica de ouro então para a redação, que é o bicho-papão para muita gente? Olha, a redação do Enem, ela precisa ser desmistificada. A verdade é, passa no Enem quem simplesmente decora uma fórmula. O Enem, ao contrário dos demais vestibulares, ele tem tantas regras, mas tantas regras específicas de modo de solução, do que é obrigatório haver na solução. São tantas regras que a pessoa precisa criar um molde, que é o que eu ensino no meu curso, eu tenho um curso online para o Enem, criando-se moldes, qualquer um passa no Enem. E isso, assim, infelizmente, tá? Porque pedagogicamente isso é um horror, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o que a pessoa precisa ter em mente é que ela não tem de ser criativa, ela precisa entender que molde que é esse de paragrafação dos 4 parágrafos ali do Enem e acertar nesse molde e treinar. Eu tenho alunos do norte do país, do sul, de todas as partes,
que saíram da nota 300 para a nota 900, apenas seguindo o molde autoritário do Enem. Ou seja, siga a regra que vai dar certo. Cíntia Chagas, muito obrigada pelas suas informações, valiosas informações. Muito obrigada, sucesso para você. Muito obrigada a vocês. Obrigada, tchau, tchau. UND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.